Olá, me chamo Felipe Boia Macedo e estarei resolvendo a terceira questão da lista sobre sistema linear, que diz o seguinte: classifique e resolva o sistema linear homogêneo. Como ele é homogêneo, os nossos termos independentes são formados por zeros. Para a solução, iremos resolver pelo método de escalonamento, que vamos fazer o quê? Vamos obter uma matriz ampliada associada ao nosso sistema linear e vamos realizar operações elementares. Para iniciar, vamos encontrar o nosso pivô, que é o nosso 1, aqui na nossa linha 1, e vamos zerar os elementos embaixo do nosso pivô. Então, queremos zerar primeiro o nosso 2. A operação realizada, então, será na nossa linha 2. E a operação é o seguinte: vamos botar a linha 2 menos 2 vezes a linha L1. E aqui temos a nossa operação. O nosso primeiro elemento, 2 menos 2 vezes 1. Depois, menos 1 menos 2 vezes 2. E 3 menos 2 vezes menos 1. Iremos obter essa outra matriz ampliada. Note que repetimos a linha 1, pois ela não foi feita a operação nela, e modificamos a linha L2, que foi onde foi realizada a nossa operação elementar. E obtemos esses novos elementos, 0, menos 5 e 5. E na terceira linha temos o 4, 3 e 1. Lembrando que a gente quer zerar também o nosso 4, que está na coluna do nosso pivô. Para isso, vamos realizar essa operação na linha 3. E a operação seguinte é a linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Pois realizando essa operação, vamos ter 4 menos 4 vezes 1, que vai nos dar 0. E vamos ter 3 menos 4 vezes 2, que vai nos resultar nosso menos 5. E teremos também 1 menos 4 vezes menos 1, que vai resultar no nosso 5. Então, vamos obter essa outra matriz ampliada. Note que aqui temos a linha 2 sendo igual à nossa linha 3, os elementos dela. Então, para simplificar essas linhas, vamos multiplicar a linha 2 por 1/5. Multiplicando por 1/5, vamos ter essa nova matriz ampliada. Aqui temos a linha 1 repetiu, pois não foi mexida nela. E na linha 2 temos novos elementos. E vamos fazer a mesma coisa na linha 3. Vamos multiplicar a linha 3 por 1/5. Multiplicando por 1/5, vamos ter que esse 0 vai continuar 0. O menos 5 vai se tornar menos 1. E o 5 vai se tornar 1. Que é as operações efetuadas aqui. Tendo essa nossa nova matriz, podemos dizer que ela é equivalente. Podemos tirar o nosso novo sistema linear dela, e ela é equivalente ao nosso sistema linear original. Portanto, a solução que encontramos nesse sistema linear equivalente também será a solução para o nosso sistema linear original. Para isso, vamos observar que da segunda e terceira equação, temos que o y é igual a z, que é realizando essa operação aqui. Menos y mais e igual a 0. Podemos subtrair menos e em ambos os lados e teremos menos e igual a menos y igual a menos z. E multiplicando por menos 1 em ambos os lados, temos y igual a z. Portanto, da segunda e terceira equação, temos que y é igual a z. Da primeira equação, temos que x é igual a menos 2e mais z. Lembrando que aqui 2y mais y é igual a z. Por isso, substituímos o y por z. Menos 2z mais z vai nos resultar em menos z. Portanto, x é igual a menos z. Portanto, a solução é dada por menos z, z e z, tal que z pertence ao conjunto dos números reais. Lembrando que a gente precisa classificar ela. E vamos lembrar da nossa solução trivial. Todo sistema linear homogêneo tem pelo menos essa solução trivial.
Mas como a gente encontrou uma outra solução, portanto temos que o nosso sistema tem mais de uma solução. Então podemos classificar ela sendo um sistema possível e indeterminado, pois ela possui mais de uma solução. Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Jonathan e a minha equipe ficou responsável por resolver a questão de número 3, ok? Vamos lá. Ela diz o seguinte: classifique e resolva o sistema homogêneo. Tá aqui eu tenho o meu sistema, como vocês podem ver. Como é que eu vou começar a resolver isso? Simples. Olhando para cá, nós temos aquilo que nós chamamos de pivô. Ele é responsável por zerar todas as outras equações, ok? E como é que eu vou utilizar isso? Simples. Vamos atentar para as duas primeiras linhas. Tá vendo esse número 2? Eu vou usar ele multiplicar com a primeira equação. Por quê? Porque aqui é o pivô, é 1. Então quando eu multiplicar, eu vou ter justamente os sinais opostos com as duas primeiras linhas. E eu vou poder cortar, ok? Então eu vou multiplicar o 2 com o sinal trocado. Vou multiplicar o menos 2, no caso, na primeira linha. Fica assim dessa forma, como vocês podem ver. Menos 2 vezes x, eu tenho menos 2x. Okay? Menos 2 vezes 2y, eu vou ter menos 4y. Menos 2 vezes menos z, eu vou ter mais 2z. Né? E menos 2 vezes 0 é igual a 0. Tá, ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a segunda linha. Como está aqui, 2x menos y mais 3z igual a 0. Olha só, agora eu vou poder cortar. Isso mesmo. Cortei. Eu vou obter 0, né? Agora eu vou somar, está aqui, ou subtrair se for o caso. Menos 4y menos z, menos 4y menos y, né? Dá menos 5y. Né? E 2z mais 3z vai dar mais 5y. E 0 mais 0 é igual a 0. Ou seja, eu obtive esse resultado, como vocês podem ver aqui. Ok? Fica menos 5y mais 5z igual a 0. Do mesmo modo que foi feito na primeira, eu vou fazer na terceira linha. Eu vou multiplicar 4 na primeira linha, né, só que com o sinal trocado. Então, aqui é a representação. Vamos lá. Menos 4 vezes x vai dar menos 4x. Ok? Menos 4 vezes 2y vai dar menos 8y. E menos 4 vezes z vai dar, sinais iguais, né? Vai dar 4z positivo. E menos 4 vezes 0 é igual a 0. Tá, ok? E agora eu vou repetir a terceira linha, ok? O que no caso é 4x mais 3y mais z igual a 0. Agora eu vou poder cortar assim como eu fiz na primeira. Aqui. Vai zerar, né? Olha que interessante. Menos 8y mais 3y, eu vou obter menos 5y. 4z mais z, eu vou obter mais 5y. Igual a primeira. Ou seja, igual a 0, né? Eu obtive resultados iguais nas duas equações que eu resolvi. Então, olha como é que vai começar a ficar o meu sistema agora. Porque eu estou utilizando através do processo de escalonamento. Tá, ok? Fica assim. A primeira linha ela é fixa, isso não muda. X mais 2y menos z igual a 0. Ok? E agora, esses dois que eu obtive eu vou colocar aqui. Perceba que eles são iguais. Para mim começar a continuar resolvendo, eu teria que fazer o mesmo processo. Então, fazendo assim, eu vou ter que fazer com que eles fiquem nos sinais opostos para eu poder cancelá-los. Não é? De imediato eu multiplico por menos 1, porque aí eu vou obter um resultado positivo. Menos 1 vezes menos 5y é 5y. Menos 1 vezes 5z, menos 5z, igual a 0. Menos 1 vezes 0 é igual a 0. Né? E aí, repetindo a terceira linha, eu poderia perfeitamente cancelá-los, obtendo 0. Né? E olha como é que fica. Menos 5z mais 5z dá 0 também. Né? E 0 igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. Perceba que zerou tudo. Mas a minha incógnita ela tem que aparecer, que é o z. Porque o processo do escalonamento vai permitir com que eu fique só com as incógnitas. Né? Então eu vou ter que fazer o z aparecer. Né? Até porque 0 multiplicado pelo z, dependendo do valor, vai dar que número? 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então olha como é que eu vou fazer para o z aparecer. Eu vou pegar a terceira linha, mas é a mesma da segunda, né? Poderia pegar qualquer uma. Olha como é que fica. Menos 5y mais 5z igual a 0. Ok. Eu vou multiplicar por menos 1 para tornar eles positivos. Aliás, antes disso, o 5 que está positivo passa para o outro lado negativo, né? Aí fica menos 5y igual a menos 5z. Eu vou multiplicar por menos 1 para deixá-los todos positivos.
Então, tendo multiplicado, eles ficaram 5y igual a 5z. O 5 que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Aí vai ficar y isolado igual a 5z sobre 5. Aí eu posso cortar o 5 com 5. E olha que interessante. O 5 não. O y é igual a z, né? Então, o meu sistema vai tendo uma nova forma. Olha só. Meu sistema ficou assim, ó. Como eu falei, a primeira linha ela é fixa, isso não muda. X mais 2y menos z igual a 0. A segunda linha é aquela, menos 5y mais 5z igual a 0. E agora eu tenho z igual a 0. Tá? Entendeu? O processo está escalonado, né? Agora temos o sistema escalonado, como eu mostrei aqui. E como y é igual a z, como eu acabei de mostrar, né? Ele aparecerá na segunda equação, claro, porque eu vou substituir. E aí eu vou ter z, né, como resultado. Então, e dessa forma também, o que eu vou fazer? Já que ele aparece na segunda, então, finalizando, vamos substituí-lo na primeira. X mais 2y menos z igual a 0, que é a primeira linha fixa, isso não muda, tá ok? Quem é y? Z, que eu acabei de mostrar, né? Então, x mais 2y, 2z, substituindo já, ok? Menos z igual a 0. Eu vou repetir, x mais 2z menos z, eu obtenho z, né? E igual a 0. O z que está positivo passa para o outro lado negativo, vai ficar x igual a menos z. Olha que interessante também. X ele é igual a z, porém negativo, né? E eu já descobri que y é igual a z. Então como é que fica o meu sistema? Como é que fica a solução, né? Portanto, a solução do sistema é a seguinte. Seria todas as três incógnitas, x, y e z. Mas eu acabei de descobrir que x é igual a z negativo, né? Menos z. E y é igual a z. E z é igual a z. Então, o sistema fica dessa forma. A solução, aliás, fica dessa forma. Menos z, z e z. Né? Sendo ele um sistema possível e indeterminado. Essa é a classificação dele. Quando eu fiz esse resultado, eu tenho duas linhas iguais. Isso já me daria um sistema indeterminado, não um sistema possível e determinado. Porque no final, ó, 0 e 0. E 0 mais 0 igual a 0 é possível. Então aqui já me daria a ideia de um sistema possível e determinado. Tá ok? Até porque, independente do valor que o z assumiria, seriam todos iguais, com ressalva do primeiro, que seria negativo. Se z fosse 10, todos os outros seriam 10 e o primeiro menos 10. Se fosse 40, todos os outros seriam 40 e esse menos 40. Tá ok? Essa é a solução do problema e, como eu falei, a classificação dele é sendo um sistema possível e indeterminado. Ok? Espero que todos tenham entendido. E é isso. Olá, meu nome é Vanessa e vou estar resolvendo a seguinte questão que diz: classifique e reduza o sistema linear homogêneo. Para isso, vamos primeiramente obter a matriz escalonada associada ao sistema, que é essa daí. Agora devemos obter 0 na primeira coluna da segunda linha adiante. Para isso, vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer então L2, que é igual a L2 mais menos 2 vezes o L1. Assim, repetimos a primeira linha da coluna e na segunda linha a gente faz a conta, que vai ficar menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2. Então, 2 mais 2 menos 2 é igual a 0. Menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Menos 4 menos 1 é igual a menos 5. 2 vezes menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. 2 mais 3 é igual a 5. E repetimos a terceira linha. Agora vamos fazer o L3, que vai ficar L3 mais menos 4 vezes o L1. Repetimos a primeira linha, repetimos a segunda linha, agora vamos somar a terceira, que vai ficar menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 mais 4 é igual a 0. Menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Menos 8 mais 3 é igual a menos 5. Menos 4 vezes menos 1 é igual
a 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então, temos a matriz. Reescrevendo a matriz que obtemos no sistema linear, temos x mais 2y menos e igual a 0, menos 5y mais 5z igual a 0, menos 5y mais 5z igual a 0. Podemos observar que das 3 equações, 2 são iguais. Então, eliminamos umas e assim reduzimos as duas equações, que vai ficar assim: x mais 2y menos e igual a 0, menos 5y mais 5z igual a 0. Então, agora, vamos desenvolver a segunda equação. Menos 5y mais 5z igual a 0. Isolemos o menos 5y, que fica igual, como o 5z está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica menos 5z. Então, a gente elimina o 5, que vemos que eles são iguais, e fica y igual a z. E z pertencente aos números reais. Já que y igual a z, z pertencente ao número reais, achamos os valores de y e z. Agora vamos então calcular o valor de x. Como o y é igual a z, vamos substituir então o y por z, já que z é pertencente aos números reais. Então vai ficar x mais 2y menos e igual a 0. X mais 2, substituindo y pelo z, 2e menos e igual a 0. Repete o x, 2e menos e é igual a z igual a 0. X é igual a menos z. Portanto, o sistema é possível e indeterminado, SPI, e o seu conjunto de solução é S igual a menos e, z, z, sendo z pertencentes aos números reais. É isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu grupo ficou responsável pela questão que diz o seguinte: classifique e resolva o sistema homogêneo. Em seguida, nós temos 3 equações, e essas 3 equações eu enumerei para facilitar na hora de me referir a cada uma delas. Para dar início, eu utilizei as equações 1 e 2, sendo que a nossa equação 1 eu vou utilizar como pivô para a resolução de todo o nosso problema, tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte: as equações 1 e 2, e para facilitar para cada um de nós encontrar o resultado, eu multipliquei por menos 2 toda a primeira equação. E está em vermelho a influência que teve a multiplicação por menos 2. Resolvendo, nós vamos ter que menos 2x mais 2x é simétrico, então vai dar 0. Menos 4y menos y, menos 5y. E por fim, 2e mais 3e, 5z. Nós vamos ter o primeiro resultado. No segundo, eu já utilizei a nossa primeira equação com a terceira e multipliquei por menos 4. Então, nós vamos ter que menos 4x menos 8 mais 4z igual a 0. Lembrando que o menos 4 vai passar multiplicando toda a primeira equação, justamente por isso que nós temos esse resultado e que está em vermelho. Fazendo a soma, nós vamos ter que menos 4x mais 4x é simétrico, que vai dar 0. Menos 8y mais 3y é igual a menos 5y, mais 4z mais e, nós temos mais 5z. Nesse caso, note o seguinte, que o resultado da minha primeira soma com a segunda soma são iguais. Então, nós temos uma única equação. Nesse caso, menos 5y mais 5z igual a 0. Eu não preciso utilizar duas, basta utilizar uma. Então, a gente vai desenvolver para poder encontrar o valor de y e prosseguir no cálculo. Então, desenvolvendo menos 5y mais 5z igual a 0, nós vamos ter que menos 5y é igual a menos 5z. Portanto, a gente vai ter que y é igual a z. Prosseguindo nesta ideia, nós vamos ter que, depois de fazer todo esse processo, e sabendo o resultado de y igual a z, a gente utiliza a nossa primeira equação, que nós estamos utilizando desde o início do problema, e vamos substituir o valor de y por z. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, que a nossa primeira equação, x mais 2y menos e igual a 0, vai ser x mais 2z, agora substituído no valor de y, menos e igual a 0. Isso
2z menos z é igual a z. X mais z é igual a zero, logo, x é igual a menos z. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte resultado. O nosso conjunto solução, ele vai ser um sistema possível indeterminado, justamente porque temos mais de uma solução. Portanto, o nosso sistema linear vai ser igual a menos z, z e z, com z pertencendo ao conjunto dos números reais. Me chamo Ramon e vou estar resolvendo aqui a terceira questão, que diz o seguinte: classifique e resolva o sistema linear homogêneo. Nosso sistema aqui tem a seguinte forma: x mais 2y menos z igual a 0, 2x menos y mais 3z igual a 0, 4x mais 3y mais z igual a 0. Primeira coisa que eu vou multiplicar por menos 1, a segunda e terceira equação, certo? E vamos anular o x. Para anular o x, eu vou estar multiplicando o dobro da primeira na segunda equação e o quádruplo da primeira na terceira equação. Ou seja, isso vai ficar da seguinte forma: 2x menos x igual a 0, menos 2x igual a 0. Aí aqui vai ficar 4y mais y igual a 5y. Aqui vai ficar menos 4z, menos 2z com menos 3z, menos 5z igual a 0. Na terceira, que vai ser o quádruplo, vai ficar 4x menos 4x, que é igual a 0. Aqui vai ficar 8y menos 3y, que é igual a 5y. Aqui vai ficar menos 4z com menos z, que é menos 5y, certo? Então aqui a gente já vê que as duas equações são iguais, certo? Anulando aqui o x, vemos que as duas equações são iguais. Se as duas equações são iguais, eu posso tirar uma e ficar com uma. Aqui a gente já tem duas equações com 3 variáveis. Aqui a gente já vê que o sistema é possível e indeterminado. Continuando aqui, a gente vai resolver a segunda equação para comprovar isso. Então temos que 5y menos 5z igual a 0, 5y igual a 5z, isso vai ser igual a y igual a z, certo? Sabendo disso, a gente vai substituir na primeira equação aqui, para que a gente possa resolver e achar o valor de x. Fazendo a substituição, temos que x mais 2y menos z igual a 0, ou seja, vamos colocar o z aqui no lugar do y, que vai ficar 2z menos z igual a 0. Logo vai ficar x mais z igual a 0, x igual a menos z. Fazendo isso, a gente já tem as 3 variáveis, né? As 3 equações: x, que é igual a menos z, y, que é igual a z, e o z, que é o próprio z. Assim a gente determina que o sistema é possível indeterminado da seguinte forma: sistema x igual a menos z, y igual a z, z próprio z, com z pertencente aos reais.